Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, eu sou Sérgio Bringel. E eu sou Sônia Ribeiro. E esse é o seu programa Conciliando as Diferenças de todas as quartas-feiras. Nós estamos felizes em poder estarmos juntos mais uma vez, né, Sônia? E hoje a gente tem muita coisa, né? Temos notícia demais aí, né? Verdade, sempre uma satisfação estar com você aí, nosso ouvinte, assíduo do nosso programa. E hoje está recheado, Sérgio. Nós temos, inclusive você, ouvinte, e hoje nós vamos falar da Casa de Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça, que está garantindo eficiência no atendimento ao cidadão amapaense, Sônia. E também nós vamos tratar sobre as resoluções publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação de regras do novo Código de Processo Civil. Também teremos aqui que a comarca de Tartarugalzinho vai realizar audiência de conciliação entre devedores e Banco da Amazônia. E também nós falaremos sobre o relatório de atividade do primeiro semestre aqui da Central de Conciliação, com números maravilhosos, Sérgio. E também, dando sequência à conversa com os conciliadores em formação, hoje conversaremos com Eric Castro. E também uma entrevista exclusiva com Rosivan Cantuária, membro do Escritório de Projetos da Assessoria de Planejamento do Tribunal de Justiça. Ele vai falar sobre nuances de elaboração de projetos. E também teremos o quadro Conciliação no Ar. Rapidinho, a gente volta já já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. A gente queria deixar um abraço bem apertado, bem grande para toda a comunidade universitária, principalmente para o pessoal da Unifap, né, Sônia? E para todos os ouvintes que estão ligados todas as quartas-feiras no nosso programa, Sônia. É verdade, Sérgio. A nossa comunidade acadêmica, embora nós estejamos no período de julho, mas a Unifap está funcionando normalmente, e os acadêmicos que estão de férias, curtindo suas férias, não deixam de dar audiência aqui para o nosso programa, porque eles querem ficar ligados nas notícias, nas informações que nós temos a transmitir aí para você. E você que está no seu rádio, que está aí no seu carro, que nos acompanha nesse seu chá da tarde, nesse seu cafezinho da tarde aí, o pessoal de Santana, Sérgio, tem mandado aí mensagem pro nosso número do WhatsApp, dizendo que estão ligadinhos. Mazagão, vários alunos que são lá do Mazagão têm comunicado, têm dito que gostam do programa. É isso aí, o programa é feito para você mesmo, ele é feito com todo carinho, a seleção das notícias, a seleção do que nós vamos tratar aqui é feito para você, cidadão que acompanha as notícias do Judiciário. A gente quer ressaltar, porque todo mundo está de férias, mas nós estamos aqui produzindo esse programa especial para você. Entendeu? E para você ter noção de que a gente não para, a gente está ligadinho, está buscando as notícias, buscando as informações para você, ouvinte. Sônia, a Casa de Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça do Amapá está garantindo eficiência no atendimento ao cidadão amapaense. Que maravilha, né? A Casa de Justiça, ela é um órgão que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, e ela visa congregar todas as justiças, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Ela funciona no boxe que nós temos no Superfácil da Zona Sul. Ali naquela saída, quem vai ali para o Congós, passando a Feira do Produtor, você vai lá, nossos servidores estão prontos para atender. A Casa de Justiça, ela desenvolve um trabalho diferenciado, Sérgio. Muito antes de se falar em conciliação pré-processual, nós já fazíamos isso lá na Casa de Justiça. A Lucilene, que cuida lá, que é a supervisora do Superfácil, do SIAC Sul e também da Casa de Justiça, eles realizam um trabalho muito maravilhoso. Ela e a equipe dela ali são fantásticos. Além dos trabalhos que eles desenvolvem na penitenciária, para recuperação de documentação de pessoas que estão no sistema prisional, porque às vezes eles não conseguem determinados benefícios
e nem dar seguimento aos seus processos, porque eles não têm documento, perdem no meio do caminho. Alguns são de fora, vieram aqui para o Estado e acabaram se envolvendo em práticas criminosas e não trouxeram documentação. Então a Casa de Justiça ela faz esse atendimento. Além do mais, ela atende também as mulheres, lá no pavilhão feminino, aquelas mulheres que têm filhos lá, ela dá todo o apoio, faz a ponte entre a maternidade e também a parte de regularização de documento dessas mulheres. Mas também o principal ponto da Casa de Justiça é o acesso que ela proporciona. Então, só para você ter uma ideia, foram 2.786 atendimentos só no mês de março. Em abril foi 3.095, maio 3.333 e em junho 2.949 pessoas foram atendidas lá no programa desenvolvido lá pela Casa de Justiça. Sônia, quando você fala 3.000, 2.000 pessoas, nossa, a gente não tem noção do que... Num mês você chegar, por exemplo, nós que conhecemos o trabalho desenvolvido pela Linda, como a gente chama, né? A nossa colega Linda, nossa, ali é bem pequenininho, não dá para se imaginar você atendendo quase 3.000 pessoas, é muita gente. É muita gente, ela funciona de manhã e de tarde, até às 18 horas tem atendimento, não para o almoço, a equipe faz um revezamento, e lá esse atendimento que eles fazem no presídio, do programa Pai Legal e Pai Presente, e também o atendimento para idosos, é um tratamento diferenciado que se dá na Casa de Justiça. Então, às vezes, se a gente tem um idoso que vai lá, reclama que os filhos estão tratando mal, que ele não está conseguindo pegar no dinheirinho da aposentadoria dele, às vezes é um imóvel que está com problema. Então, são diversas questões levadas pelos idosos e que eles conseguem chegar até a Casa de Justiça. Então, às vezes, eles não conseguem esse atendimento na Defensoria, no Ministério Público, mas eles têm essa porta aqui aberta para eles lá na Casa de Justiça. Então, você, cidadão que acompanha o programa, tem uma demanda, leva lá na Casa de Justiça, se for da Justiça Federal, encaminha para lá, se for da Justiça do Trabalho, também é feito tudo lá. Então, é uma congregação das justiças, a estadual, a federal, a do trabalho e a eleitoral. Então, lá é um ponto de atendimento que o cidadão tem para resolver as suas questões que envolvem a justiça. E lá também ela desenvolve o pré-processual. E faz a termação também das demandas de juizado especial. Então, veja que é completo o atendimento lá. Então, por isso essa visibilidade, essa importância que o Tribunal de Justiça dá para essa Casa de Justiça, até porque ela é também um órgão do Conselho Nacional de Justiça criado para fazer esse atendimento. Então, há uma inserção social, há o efetivo acesso à justiça para aquelas comunidades ali da área de Ponte, da área periférica ali de Congoz. Mas, olha, a gente recebe gente, Sérgio, lá de bairros aqui da Zona Norte, para você ter uma ideia. Então, lá não tem, não é só porque você mora para a Zona Sul. A Casa de Justiça, ela atende todo o estado. Tem demanda que vem de outro município, que a gente atende lá. Então, às vezes, o idoso mora no município, mas a família dele toda está aqui em Macapá. Então, a gente faz o atendimento, faz os encaminhamentos. É muito importante essa visibilidade e esse mérito que a Casa de Justiça tem, e em razão disso que a gente está tratando hoje desse tema tão importante para você, cidadão, conhecer. É mais um serviço da Justiça que é prestado para você. E eu estive, inclusive, eu fiz uma entrevista com a gerente da Casa de Justiça e Cidadania, e ela me disse também sobre um trabalho que ela realiza de devolver cidadania àquelas pessoas que cumpriram pena e não têm documentos, saem de lá sem nenhum documento da penitenciária. E ela diz que ela devolve a cidadania quando ela consegue entregar de novo uma carteira de identidade. Explica pra gente melhor como é que é esse trabalho. Sérgio, a maioria das pessoas, quando elas vêm aqui para o estado do Amapá, elas não trazem documento. Eu não sei como é que acontece das pessoas andarem por aí, conseguem circular no país sem documentação. E o documento básico das pessoas é a certidão de nascimento. Então, às vezes, elas não sabem nem ideia de onde elas, oriunda de onde elas nasceram. E como a gente tem aqui um contato com todos os cartórios do Brasil, a gente consegue localizar. É uma busca incessante que a gente faz para localizar. Mas um outro trabalho que eles desenvolvem também é com aquele centro de referência especial para a população em situação de rua, que é o chamado Centropop da Prefeitura Municipal de Macapá. Então, há casos em que eles recolhem essas pessoas na rua e essas pessoas não têm documentação nenhuma. Esses então, mendigos. As pessoas que estão circulando. Por exemplo, uma pessoa chega aqui no estado do Amapá, vem com promessa de um emprego, promessa de um trabalho. Não dá certo. Ela não conhece ninguém, ela não tem onde ficar, ela vai para a rua. Às vezes vai ela, a família, o pai, a mãe, os filhos, e aí coloca os filhos para pedir na rua, coloca os filhos para ser flanelinha, e essas pessoas ficam vagando. E às vezes querem só voltar para o seu estado, porque vieram para cá com uma promessa. Mas como que o estado vai conceder cidadania para essas pessoas se elas não têm nem documento?
Então, o primeiro momento que a gente trata é exatamente isso. A gente busca fazer essa documentação, primeiro documentar as pessoas, para depois a gente conseguir fazer a cidadania, devolver a cidadania para essas pessoas. Então, o Centropop nos procura, o Abrigo nos procura, o Abrigo dos Idosos. Então, qualquer órgão que procura a Casa de Justiça, Sérgio, a gente dá vazão ao atendimento para não deixar ninguém sem atendimento mesmo. Então, você, cidadão, procure a Casa de Justiça, é mais uma porta aberta em que você pode buscar cidadania, buscar informações. Basta que você chegue lá, você é muito bem atendido, os nossos servidores, nossos colegas são muito bem treinados, Sérgio. E um trabalho que é desenvolvido por eles é realmente de se tirar o chapéu, né, Sônia? Mas nós temos uma notícia aqui que a gente precisa tocar nela, que o Conselho Nacional de Justiça publicou no dia 14, quinta-feira. Parece que foi isso, né? Dia 14 de julho, não foi isso, Sônia? Tá? Ele publicou 5 novas resoluções aprovadas para regulamentar o novo Código de Processo Civil. No que tange às resoluções, o que trata? São várias, Sérgio. Dessas 5 resoluções, eles trazem... quando saiu o novo Código de Processo Civil, agora em 18 de março, ficaram algumas lacunas para serem resolvidas. E que a lei processual civil, ela não trouxe como isso ia se dar na prática. Então, essas resoluções, elas vieram estabelecer os procedimentos que deverão ser adotados nessas situações. Para você ter uma ideia, uma das resoluções trata sobre o Banco Nacional de Dados, com informações da repercussão geral e dos casos repetitivos. Há situações, Sérgio, no Código de Processo Civil, em que a demanda se repete. E, às vezes, você não precisa mais estar julgando aquela demanda. Mas o novo Código de Processo Civil, ele tem previsão, mas não trouxe a regulamentação. E aí veio, então, o CNJ, na qualidade de órgão gestor do Poder Judiciário, ele começou a regulamentar isso através de resolução. Mas, para nós, o que interessa é a resolução que trata dos honorários de periciais, de conciliadores e mediadores e de peritos, já que agora o nosso conciliador, ele se igualou à condição de um perito dentro do processo judicial. Então, o artigo 149 do novo Código de Processo Civil diz que agora o conciliador e mediador, ele é um perito da justiça, ele é um profissional. E essa resolução, ela trata sobre as questões dos honorários. Mas no que se refere a conciliadores e mediadores, o Conselho Nacional de Justiça está baixando uma resolução contendo o valor da remuneração de conciliadores e mediadores que deverão atuar tanto na seara judicial quanto na esfera extrajudicial. Mas tem outras coisas também que essas resoluções trazem. Por exemplo, eles criam o cadastro de órgãos técnicos. Esse cadastro, ele visa uma lista de profissionais e órgãos aptos a serem nomeados para prestar serviço. Veja, Sérgio, nós temos um problema aqui de pessoas que têm deficiência. Digamos que chegue um surdo, que chegue um cego, e há necessidade de colher dessa pessoa algum depoimento ou alguma declaração que vá levar o juiz a convencimento do juiz para ele decidir, para ele tomar determinada decisão. Nós não temos hoje um cadastro de pessoas aptas. Onde procurar essas pessoas? Então o CNJ então disse, olha, nós vamos precisar desses profissionais e nós precisamos tê-los à mão. E isso é um cadastro nacional que vai ser para o país todo. Então a pessoa se cadastra aqui no estado do Amapá, mas digamos que ela vá para outro estado, ela pode atuar lá. E dependendo, Sérgio, da especialização, da expertise de cada profissional desse, ele poderá ser chamado para outro estado, inclusive. Okay? E uma outra resolução que trata é do Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Existem algumas questões que precisam ser publicadas nacionalmente. E em regra, elas são publicadas local, nos DJE, quer dizer, no Diário Eletrônico da Justiça Local. E isso, às vezes, impede de pessoas fazerem denúncias, de pessoas questionarem, da ampla publicidade que se deva dar para determinadas questões que envolvem o Poder Judiciário. Então, agora, com esse Diário Nacional, as demandas que forem necessárias à publicação nacional, vai ser feito isso nesse Diário Nacional, que aí todo mundo terá, então, acesso. Então, veja, e a outra que eles tratam é da questão do leilão, da alienação de bens do poder público e também da contratação. Então, você ter uma ideia, agora o CNJ então fez o que? Ele regulamentou, através de resolução, os procedimentos que o novo Código de Processo Civil trouxe de regramento. Bom, diante do que você está falando, você falou ali em remuneração, né? Já tem um valor específico, porque diz que cada tribunal será responsável para definir qual será a remuneração do conciliador e do mediador. Nós já temos um número mais ou menos próximo? O CNJ, ele adotou uma escalada, né? Ele diz o seguinte, olha, você começa como mediador em formação,
Você forma e depois você começa no nível menor, no primeiro nível. De acordo com o nível que você vai evoluindo, você vai então melhorando a sua prática e, consequentemente, tem que ganhar melhor por isso. Então, a média que o CNJ tem adotado é que o iniciante é R$50 e o top, que é aquele que está o mais experiente, ele está em torno de R$1.500 a hora trabalhada. Então, para você ter uma ideia, Nossa, uma é boa isso. remuneração, Só hein? que cada tribunal deverá adotar o seu método. O Tribunal de Justiça não vai adotar a remuneração de conciliadores e mediadores, pelo menos nesse momento em que o país está vivendo aí um período de crise. O que nós temos são os nossos conciliadores, que são os nossos estagiários de nível superior, e os servidores do judiciário, que nós vamos montar o quadro, né, de conciliadores e mediadores para atender essa demanda, e eles serão remunerados normalmente com os seus salários mensais. Então, em princípio, o NUPEMEC e o Tribunal de Justiça não têm previsão de adotar esse pagamento diferenciado para conciliadores e mediadores. Mas isso serve para as câmaras extrajudiciais que estão se instalando no Estado. Então, elas vão ter que adotar esse parâmetro. E as partes vão decidir se querem fazer isso na seara extrajudicial, pagando as custas, pagando os honorários dos peritos, que são os conciliadores e mediadores. Ou se elas querem adotar o que o tribunal tem a oferecer através dos sejusques. O que você acha que vai acontecer nessa época de crise? Claro. Na prática, Sérgio, como os sejusques estão instalados em todo o Estado, e aqui em Macapá, aqui na capital nós estamos em quase todos os bairros, eu creio que a população deva confiar nesse trabalho da Justiça, mas isso não tira o mérito das câmaras privadas, porque eles desenvolvem um bom trabalho. Tanto que a formação deles, o estágio supervisionado tem que ser nesses sejusques. Então, na verdade, vai ser uma parceria ali e vai ser da escolha de cada um. Ou seja, como a mediação ela não é obrigatória, ela é voluntária, as partes vão escolher na medida do que elas puderem pagar e, se não puderem, vão procurar o judiciário para ter acesso à justiça. Muito bem explicado, Sônia Ribeiro. Olha, comarca de Tartarugalzinho vai realizar audiência de conciliação entre devedores e Banco da Amazônia. Vai ser no dia 27, 28 e 29. Sônia Ribeiro, que maravilha, hein? Quem está devendo pode reaver aquele crédito, pode de novo investir de novo, né? Mas é especificamente para quem? São pessoas que adquiriram crédito junto ao Programa Nacional da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Essas pessoas, então, elas pegaram o crédito do Banco da Amazônia, aplicaram lá nas suas propriedades, mas, por algum motivo, não conseguiram adimplir, não conseguiram cumprir com aquilo que acertaram com o banco. Então, o banco verificou que ele tem lá mais de 20 milhões em crédito. São mais de 100 agricultores que estarão na mesa de negociação nesses 3 dias, para que a gente possa conversar e fazer uma composição. Vai ser tudo na modalidade pré-processual, não tem processo, as pessoas vão chegar lá, nós vamos sentar e conversar. A presidente do NUPEMEC, que também é presidente do Tribunal, a desembargadora Felipini, me designou na qualidade de secretária e instrutora do NUPEMEC, para que eu fosse até a comarca de Tartarugalzinho acompanhar no primeiro dia o início desses trabalhos. Então, é o primeiro trabalho do Sejusc de Tartarugalzinho, que está desenvolvendo, na modalidade pré-processual, de acordo com o que reza a nossa resolução, que é a resolução 1052 de 2016, que criou esse Sejusc. Então, é a primeira ação deles, e eu estarei lá para acompanhar. Do mesmo jeito que eu fui lá no Porto Grande, acompanhar a itinerância deles, eu também estarei lá no Sejusc Tartarugalzinho para dar esse apoio, esse auxílio aos colegas lá da comarca, ao juiz Heraldo Nascimento, que está no comando aí da ação, e o NUPEMEC estará lá para dar o apoio através da secretaria e da instrutoria do NUPEMEC para ajudar os colegas a desenvolverem na modalidade pré-processual, porque é a primeira vez, então a gente vai dar esse apoio e depois eles conseguem caminhar por si sós. Sônia, como você é instrutora também do Núcleo de Mediação de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos, houve há pouco tempo, tá, a apresentação do balanço das atividades realizadas pelos mediadores e conciliadores em formação, né? Conta pra gente como é que foi esse balanço. Olha, Sérgio, nós fizemos um levantamento desde a data em que eles começaram a fazer a supervisão e até o finalzinho do mês de junho, né, para a gente jogar o mês de julho como um mês diferente, porque dá pouco movimento aqui na central. Então, nós conseguimos verificar que nos processos judiciais, a média de acordo é 42%. E nos pré-processuais, a média de acordo é de 72%. E uma das medições que nós temos é aqui no PROCON,
nesse convênio que o Tribunal desenvolve com o PROCON, que são conciliações pré-processuais. Então, veja que em menos de 6 meses, de março até junho, março, abril, maio e junho, 4 meses, nós conseguimos elevar o número de acordos. Por quê? Porque esses nossos conciliadores e mediadores de informação, eles já estão antenados com a nova política e estão aplicando as técnicas que eles aprenderam no curso e aprimorando essas novas ferramentas de pacificação. Então, isso tem trazido para nós grandes vantagens. Então, diante desse bom relatório, eles vão ter que desenvolver um projeto de ação social comunitária nos meses de agosto, setembro e outubro. Mas eles tiveram alguma dificuldade para elaborar o projeto formal, para formalizar o trabalho que eles estão desenvolvendo. E, diante disso, nós consultamos, então, o escritório de projetos do Tribunal de Justiça, da assessoria de planejamento, para que eles viessem dar um treinamento para esses jovens e esses senhores que atuam aqui na Central, de como elaborar um projeto. Porque não é só elaborar um projeto e partir para a prática. Eles têm que, primeiro, fazer um diagnóstico da situação que eles vão enfrentar lá na frente. Então, nós tivemos vários projetos. Alguns na área civil, outros na área de família, e outros também na área de juizado especial. Então, eles estão empolgados, eles querem fazer, mas eles não tinham uma nova ferramenta que é elaborar projeto. E, diante disso, então, o nosso escritório de projetos veio dar o treinamento para eles, e eles agora estão mais aptos a elaborar e, com certeza, farão melhor as ações, porque quando você planeja uma ação, e esse planejamento ele tem que estar alinhado ao nosso planejamento estratégico do tribunal. Tem que atender os interesses do judiciário, que agora o foco é a desjudicialização. Então, uma das vertentes do planejamento estratégico é a desjudicialização. E, diante disso, eles então farão essa ação social para diminuir essa demanda que chega aqui no fórum, aqui na Central de Conciliação. Bom, e é para falar sobre essa experiência que, após o nosso break, nós vamos chamar o conciliador em formação, Eric Castro, para conversar com a gente. A gente volta já já. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Muito bem, estamos de volta aqui com o seu programa Conciliando as Diferenças. Aqui ao meu lado, estou aqui com o Eric Castro, que é o nosso conciliador em formação aqui da Central de Conciliação. Eric, recentemente vocês passaram então por um treinamento para que vocês pudessem fazer a elaboração de projetos na área comunitária social como parte da formação. Fale um pouquinho para a gente do projeto que vocês desenvolveram para esses 3 meses e também do treinamento. O que ele colaborou, em que ele ajudou vocês para elaborar esse projeto de alcance social? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. O projeto consiste em trazer a comunidade mais para perto do judiciário. De que forma? Que aqueles pais ou possíveis pais que não tenham condições de pagar para que o filho seja registrado e venham procurar o judiciário, porque hoje em dia o judiciário não está fazendo mais isso, e a gente vai tentar levar para a comunidade que eles façam isso de forma gratuita e rápida. A gente vai começar por algumas escolas ali do bairro do Muca, e é mais ou menos isso que a gente está pensando para o nosso projeto. Aliás, que a gente vai fazer com o projeto. Eric, você participou do curso de formação daquela turma que concluiu no dia exatamente que o Código de Processo Civil entrou em vigor. No teu trabalho aqui na Central de Conciliação, você vem atuando com várias demandas que chegam até vocês aqui. E pelo que nós vimos do levantamento dos dados, nós vimos que nós estamos em 42% do processual e 72% do nosso pré-processual. Você agora atuando aqui no programa do PROCON, você tem observado que a população ela tem feito mais conciliação na área de família, na área civil ou na área de juizado especial? Família. Com certeza, na área de família, a conciliação é bem maior. A área dos juizados especiais eu não posso falar bem porque eu não estou acompanhando, mas família, que é o que eu mais faço. E é uma área que, em tese, seria mais difícil, porque você lida com sentimentos, né? Sim. Você lida com relações continuadas, mas as técnicas de conciliação que vocês aprenderam no curso, elas têm colaborado, têm ajudado vocês nas intermediações, nas sessões? Olha, para ser honesto, na grande maioria, sim, mas
Tem vezes que as partes chegam aqui, não conhecem do que se trata e chegam aqui algumas vezes nervosas, outras não sabem muito bem como agir. Então, eu tento, de alguma forma, deixar o ambiente mais agradável possível para que ocorra tudo bem, que as partes consigam entrar em acordo sem maiores problemas. Eric, na sua atuação aqui na Central de Conciliação, tudo que você tem aprendido agora, tanto com as ferramentas que vocês têm, quanto com os conflitos que chegam até vocês, o que você diz como acadêmico de direito que você é? Isso vai melhorar? Você vai ser um advogado diferente? Em que isso pode contribuir para essa mudança cultural do advogado, da cultura do litígio para a cultura da pacificação? Quanto advogado, quanto estudante de direito, eu creio que melhora bastante. A paciência, o entendimento, a conversa, dessa forma que a gente pode entender mais do que se trata, fala mais de sentimentos também, que a gente fica mais humano, a gente não fica máquina, a gente fica muito mais humano, e a gente procura entender a situação de cada pessoa, porque cada pessoa pensa de uma forma diferente. Então a gente vai tentando entender como se passa, ou tenta entender como se passa na cabeça de cada um, para a gente levar isso para a vida da gente, que é importante. Muito bem, Sérgio. Você está vendo aí que o novo conciliador que o Tribunal de Justiça tem trabalhado é esse aqui. É esse o perfil que o Eric demonstrou com essas sábias palavras. Ele foi muito claro, aprende muita coisa e, principalmente, aprende a humanização da justiça. Eu acho que ficou muito claro na fala dele que esse trabalho que vem sendo desenvolvido é para atingir o cidadão, mas o melhor de tudo é que humaniza o atendimento, humaniza a justiça e entrega uma prestação jurisdicional com qualidade para o cidadão. E o que eu mais prestei atenção na hora que ele estava falando é justamente que ele falou que, além de ajudar as pessoas, ele falou que ele leva isso para dentro da própria casa. Ele leva com ele, é o aprendizado que ele começa a ter, é um entendimento de como pensam as pessoas, e isso para ele vai ajudar muito no dia a dia. E isso é importante, quando ele fala que ele sai daqui todos os dias mais humano, não que não seja, mas ele tem um entendimento melhor do que se passa na cabeça das pessoas. Ele tem condição de resolver o problema dentro da própria casa, que às vezes acontece. Não é isso, Sônia? Exatamente. É a pedagogia presente nos métodos alternativos. Eles foram feitos, moldados, não só para aplicar no caso concreto, mas também para ensinar. E eu acho que eu tenho certeza de que quando você atua com mediação e com conciliação, e pela fala do Eric, isso ficou muito claro aqui, o quanto se aprende com conciliação e mediação. E essa central é um laboratório, Sérgio, um laboratório, e que nós estamos moldando esses meninos, essas meninas, esses senhores e essas senhoras que atuam na central. Confie, cidadão. Você tem uma pessoa qualificada que vai intermediar o seu conflito e vai ajudar você a resolver os seus problemas. Bom, essa foi a participação do conciliador em formação, Eric Castro. Agora a gente vai fazer um breve intervalo comercial. E na volta, nós teremos uma entrevista exclusiva com Rosivan Cantuária. Ele é membro do escritório de projetos da assessoria de planejamento do Tribunal de Justiça. Ele vai falar para a gente sobre nuances de elaboração de projetos. A gente volta em instantes. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Conciliando as Diferenças. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. E na segunda entrevista do dia, aqui está ao nosso lado o membro do escritório de planejamento, da assessoria de planejamento do Tribunal de Justiça, Rosivan Cantuária. Boa tarde, Rosivan. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária 96.9 FM. Sônia, o Rosivan, ele acabou de ministrar um curso, né, na semana passada, na sexta-feira passada, justamente a 20 jovens e mais o pessoal em formação, adultos que estão em formação do curso de mediação e conciliação do Tribunal de Justiça. Você esteve presente, você também participou desse curso, foi instrutora desse curso, né?
Bom, Sônia, você, no caso, esteve presente no curso como instrutora, né? O que esse curso de elaboração de projetos vai servir para esses formandos? Sérgio, esse planejamento que nós fizemos de formação de conciliadores e mediadores, dessa turma nova, que participou na parte teórica e ela finalizou exatamente no dia em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que foi no dia 18 de março, a gente tem dado um tratamento especial para essa turminha. É uma turma mesclada de jovens e pessoas já mais adultas. Nós temos lá estagiários nossos de nível superior, servidores do quadro do tribunal, e também nós temos pessoas que são dos órgãos parceiros. Nós temos professores, nós temos pessoas que já se aposentaram e resolveram vir contribuir com a sociedade, atuando na resolução de conflitos. Então é uma turma que merece um tratamento especial. E nesse sentido, o NUPEMEC solicitou do escritório de projetos da assessoria de planejamento tribunal um apoio no sentido de que essa etapa que eles estão participando é uma etapa avaliativa. É bom deixar muito claro isso, porque eles terão que passar por essa etapa. E como era uma etapa de avaliação, nós decidimos fazer uma avaliação diferente. E no aspecto da cidadania, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, criou-se então o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania. E a formação anterior que nós trabalhávamos era sempre com audiências. Eles intermediavam sessões de conciliação com audiências processuais ou pré-processuais. E esse aspecto da cidadania ficava um pouquinho a desejar. Então, nessa nova turma, a presidente do NUPEMEC solicitou que nós fizéssemos uma parte diferenciada de cidadania. E em reunião de supervisão, nós fizemos já 3 reuniões de supervisão, e na última reunião, o grupo, juntamente com as 2 supervisoras, que sou eu e a Conceição, e nós temos aí a doutora Joenilda, que nos coordena, que é a coordenadora da central, definimos então que eles vão realizar uma ação comunitária social. E eles vão ter que escolher um público para atender. Mas atender como? Com um método alternativo, que é o que eles aprenderam na formação teórica. E eles irão desenvolver esse projeto durante os meses de agosto, setembro e outubro. Eles terão 3 meses para fazer o diagnóstico, fazer o levantamento, verificar a melhor técnica apropriada, e daí em diante nós vamos fazer uma ação itinerante do SEJUSC, para que atenda essas comunidades que eles escolheram. E nesse sentido, eles precisariam elaborar um projeto, Sérgio. Como eles são ainda alunos do curso de formação, eles não têm essa aptidão. Eles não tinham sido ainda treinados nesse sentido, porque o nosso curso de formação, ele não trabalha o aspecto da elaboração de projeto. Daí a parceria, então, com o escritório de projeto tribunal, para que eles passassem por um treinamento, para eles aprenderem a elaborar um projeto. E ninguém melhor do que o Rosivan, que é um membro que tem trabalhado o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça e que precisa alinhar esse projeto social que eles irão desenvolver nessas comunidades que eles escolheram. E esse plano que eles vão traçar não pode estar dissociado das ações estratégicas do Tribunal para até de 2015 e 2020. Então a finalidade é essa, e a necessidade desse treinamento para eles foi para que eles pudessem elaborar esse projeto. E depois eles vão submeter esse projeto à aprovação da presidência do Tribunal de Justiça, que será na sexta-feira agora, daqui a 2 dias, que é no dia 29. Então, para você ter uma ideia, é um planejamento. Nós estamos planejando isso já há algum tempo, e esse curso ele também estava dentro do nosso planejamento. Então, o NUPEMEC numa nova maneira de fazer supervisão e de fazer uma avaliação, que é diferente. Rosivan, esse tema em especial, ele foi trazido durante a formação teórica dessa turma, que eles disseram assim, eu vou mediar, eu vou conciliar, mas eu sou muito novo. Quando chegar para mim um conflito, eu vou ter extrema dificuldade para dirimir esse conflito, para conduzir essa conversa, porque eu não tenho experiência de vida. Aí a primeira pergunta que eu fazia para ele, qual é a tua idade? Eu tenho 18. Você tem 18 anos de experiência de vida. Então, a experiência da vida que nós temos, ela não é a idade que a gente tem, mas é a sabedoria que a gente emprega naquilo que a gente aprendeu.
Então, se em um ano você aprendeu X temas, a sabedoria de você usar esses X temas. Você pode passar 3, 4 anos e aprender muito menos do que você aprendeu em um ano. Então, esse tempo, a idade, ela passa a ser relativa quando você domina as técnicas. Dominou as técnicas de conciliação, você pode ter 2, 3 anos de experiência, ou você pode ter 18 anos, 40, 50, 60 anos, você aplicando a técnica adequada para dirimir aquele conflito, trazendo as partes para o diálogo, é o nosso foco. Mas você observou durante a realização do treinamento que há uma força de vontade muito grande desse jovem. Ele quer fazer. E aquele idoso, aquela pessoa que já é uma idade mais avançada, ele precisa deste impulso do jovem. Porque, às vezes, ele pode até querer fazer, ele acha assim, eu não tenho mais força para seguir. E aí vem o jovem com aquela mola propulsora da ideia, da novidade, da inovação, diz assim, vamos junto. E quando você vê o estímulo que nós estamos dando enquanto instrutores, e com o apoio agora do escritório de projetos, você viu que eles se interessaram bastante. Então, na tua avaliação como instrutor ou como condutor desse escritório de projeto do tribunal, os projetos que eles apresentaram para você, eles estão alinhados ao nosso planejamento? Está dentro da nossa missão, visão e valores? E a sociedade vai ganhar muito com isso? O que na tua avaliação você pode falar aqui para o nosso público que nos ouve, que a boa parte deles é composta de acadêmicos que também têm interesse em fazer um projeto, porque eles vão fazer um projeto, seja ele de um artigo, seja ele do próprio trabalho de conclusão de curso, porque daqui a pouco eles também vão entrar nisso. Então, para eles entenderem que não é só na faculdade que a gente faz projeto, a gente precisa planejar. Nessa parte do planejamento que eles trouxeram, o que você tem de avaliação com relação à nossa estratégia? Antes de fazer a avaliação, Sônia, eu gostaria inclusive de parabenizar, o NUPEMEC, em virtude de estabelecer um processo seletivo de pessoas que efetivamente têm um perfil para mediar conflito. Então, é óbvio que isso que você falou é uma coisa bem interessante, porque você tem jovens, claro, que têm a sua insegurança natural, e você tem pessoas mais maduras dentro do grupo que às vezes perderam o vício da jovialidade. No entanto, ambos têm o perfil de conciliar, o perfil de mediar o conflito. Então, isso aí é louvável do ponto de vista de quem está participando no processo de formação, e perceber que essas pessoas fazem parte, se sentem fazendo parte de um processo maior. Então, isso aí foi extremamente importante. Bom, em relação ao alinhamento, é importante compreender que o alinhamento estratégico, ou a estratégia, é aquilo que o tribunal enxerga para o seu futuro. Então, quando se fala de estratégia, está se falando, é um olhar do futuro, claro, com os pés plantados no presente. Então, com os pés plantados no presente, a gente tenta, através da elaboração de um planejamento estratégico, enxergar o futuro. E esse enxergar o futuro, ele é baseado, primeiro, naquilo que é o propósito do tribunal. E qual é o propósito do tribunal? O propósito do tribunal é garantir cidadania plena por meio de um sistema de justiça integrado, ágil, efetivo e acessível. Então, este é o propósito do tribunal. Esta é a nossa missão enquanto órgão judiciário. E este é um princípio fundamental da estratégia. Então, esse princípio fundamental, ele está associado com outros princípios fundamentais. Então, o primeiro é o da missão. Para que existe um Tribunal de Justiça Estadual? O segundo é a visão. Qual a visão que esse tribunal tem? Qual a visão de futuro desse tribunal? Entendeu? E o tribunal, o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ele tem a visão de ser reconhecido como um poder judiciário transparente,
eficiente e efetivamente justo. Então, é óbvio, né, que se nós sabemos qual é o propósito do tribunal, né, que é o de garantir cidadania plena, e temos uma visão de ser reconhecido como efetivamente justo, para você chegar a essa visão, que é um estado futuro, né, estratégico, você não vai chegar de qualquer maneira. Você precisa de valores. Então, esse princípio, ele é importante. E quais valores que o tribunal tem? Ele se baseia essa visão para chegar ao futuro. É o valor da acessibilidade, é o valor da agilidade, é o valor da desburocratização, da efetividade da justiça, da integração de todos os órgãos que compõem o sistema de justiça, a sinergia com a opinião pública, a valorização dos seus talentos, entendeu? Olhando também para o seu servidor, o seu juiz, né? Para o seu público interno. Mas tem um valor que é fundamental, que é o valor que nos traz para essa bancada no dia de hoje, que é o da desjudicialização. Então, para você percebe que nós temos os projetos que levam as ações de desjudicialização, mas antes do projeto existe a ideia. Sônia, essa palavra desjudicialização foi muito utilizada de uns tempos para cá, que não se ouvia, né? Era processo, briga. De uns tempos para cá, a desjudicialização virou literalmente um jargão no mundo jurídico, né? As pessoas, tem muita gente que está ouvindo que conhece, acadêmico do curso de Direito, sabe o que significa. Primeiro, diga pra gente o que é a desjudicialização, para os nossos ouvintes que não sabem, que foi falado aqui muito essa palavra, e que tipo de projeto? Você pode citar um exemplo de projeto e dizer qual o objetivo, o que isso beneficia, no caso, ao aluno, no caso, ao formando? E Sérgio, onde tem pessoas tem conflito. A sociedade, ela nunca vai deixar de ter conflito. O que nós estamos tentando mudar é a forma de resolver os conflitos. Porque antigamente tudo era entregue nas mãos de um terceiro, que era um magistrado que tinha como único papel aplicar a lei no caso concreto. Ou seja, a jurisdição, que é dizer o direito, ela é a substituição da vontade das partes. Ou seja, eu tenho um conflito e eu sei que a lei diz que tem alguém que era para resolver esse meu conflito, que era o Estado através do juiz, Estado-juiz. Então eu entregava para ele. Ele substituía a minha vontade com uma decisão que poderia agradar uns e desagradar outros. O que é agora a mudança social, a mudança que se propõe, que é a desjudicialização? O juiz vai deixar de conhecer desses conflitos? Não. Mas agora, a forma de resolver, nós estamos transferindo para a própria sociedade e para aqueles que estão envolvidos no conflito. Então, a partir do retorno do diálogo, a partir da conversa, a partir da aplicação de técnicas conciliatórias, nós vamos fazer com que essas partes voltem a conversar, mas não num procedimento inquisitivo como era o processo civil. Nós vamos fazer com que elas conversem para que juntos, com um terceiro, com técnicas apropriadas, ele possa ajudar, colaborar para que as partes cheguem à melhor solução, aquela solução que vai atender aos reais interesses que eles têm. E o juiz vai ser aquela pessoa que não vai mais dar uma sentença de mérito avaliando provas, mas ele vai controlar a legalidade, ele vai entregar essa jurisdição mais rápido, mais eficiente, e ele vai homologar aquela vontade das partes, porque elas continuaram entregando isso para o Estado-juiz. Então nós não podíamos perder o controle. Agora, o modus operandi da resolução é que mudou. E é aí que entra a desjudicialização. Nós vamos continuar tendo o controle através do pré-processual. E o magistrado continua conhecendo dos conflitos da sociedade, porque ele precisa conhecer do conflito da sociedade para que ele possa, a partir das experiências vivenciadas, tomar decisões. Porque nem tudo dá para conciliar. Haverão casos em que terão que ter instrução processual,
terão que ter uma decisão judicial fundamentada na lei, na ordem, né, na ordem pública, enfim, nos preceitos que o direito determina. Então, essa é a nossa ideia dentro da Central de Conciliação. E um projeto que me chamou bastante atenção, em verdade me chamaram a atenção dois. Um deles é trabalhar com o segmento religioso. Eles vão atuar em uma determinada igreja, porque as igrejas têm conflito. Os membros que compõem uma igreja, que é um lado nosso social, tem muito conflito. E eles procuram quem para resolver o conflito? O padre, o pastor, o dirigente religioso daquela entidade. Eles vão procurar porque é em que eles depositam confiança. E essa pessoa em que eles depositam confiança não tem as técnicas adequadas para dirimir aquele conflito, para intermediar de maneira técnica. Ele vai intermediar muito emocional, porque ele também é um membro daquela religiosidade. E os nossos técnicos agora que estão se formando, que são os nossos conciliadores e mediadores, eles irão colaborar com esse segmento na medida em que farão a intermediação desses conflitos, trocando experiência com o segmento religioso. Uma outra também que chamou a atenção é da escola. Eles vão procurar uma escola num determinado bairro e vão verificar as crianças que não têm o nome dos pais no registro, só tem o nome da mãe. E diante desse diagnóstico, nós vamos chamar essa mãe para que ela, então, aponte quem é esse pai e a gente chame esse pai para uma conversa, para junto com ele possa não só reconhecer aquele filho, mas também participar da sua vida escolar e da sua vida social. Porque um cidadão, ele se forma a partir das experiências que ele tem de família. E uma criança que está longe do seu pai, porque a mãe não quer falar com o pai, porque houve um problema entre o pai e a mãe dessa criança, e ela está sofrendo uma consequência nefasta para a sua vida, que vai levar e que vai moldar um caráter desse ser humano que não teve a oportunidade de conviver com seu pai, porque ninguém se importou com ela. A mãe preocupada nas suas questões pessoais e o Estado inerte, sabendo que aquela criança não tinha pai, porque ela se matriculou numa escola pública. Então, a intervenção dos nossos mediadores numa escola dessa vai devolver cidadania, vai trazer convivência social, convivência familiar, um retorno com esse pai, agora consciente do seu papel como pai. Então, é essa intervenção que enche os meus olhos como instrutora, como supervisora, vendo esses jovens já atuando. E veja, Sérgio, uma coisa interessante que eu já ouvi desses meninos, eles fazem sessões de conciliação e de mediação de família. Muitos pais fazem os filhos e abandonam as mulheres e, consequentemente, os filhos. E eles disseram assim: quando eu tiver os meus filhos, eu não vou fazer isso. Eu vou pensar 2 vezes quando eu mantiver uma relação sexual, eu vou pensar 2 vezes na consequência que isso me trará. Porque eu não quero estar aqui amanhã como réu. Eu não quero estar aqui sendo chamada a atenção por alguém porque eu descumpri o meu dever de pai. Então, é esse o alcance social, Rosivan, que esses projetos vão trazer para essa comunidade que será beneficiada com um projeto dessa natureza. E veja, nós estamos com uma grande demanda, Rosivan, agora, que mais uma vez eu vou precisar do escritório de projetos. Fazer mediação comunitária nos conjuntos habitacionais. Que nós já recebemos essa demanda. Então, vamos precisar muito de conciliadores treinados, capacitados, capazes de intermediar conflito de maneira que possa devolver essas comunidades à pacificação social pela desjudicialização. Rosivan, para a gente encerrar esse bloco, tá, de entrevistas, quando é que vai ser apresentado esse projeto? Você vai estar acompanhando, né? Sim. Sérgio, na sexta-feira passada, então, no dia 22, foi dado treinamento, né? E gostaria de parabenizar, né, todas as pessoas que estão fazendo parte dessa turma, pelo grande interesse sobre esse assunto. E aí, eles têm um prazo, né,
ainda que exíguo, mas em função da técnica aplicada, eles estão empregando a técnica e vão fazer a entrega desse projeto na próxima sexta-feira, no dia 29, e nós estaremos ao longo dessa semana acompanhando, né, a elaboração desses projetos, onde muitos, na sexta-feira mesmo, já conseguiram escrever e desenhar suas ações. Então, eles já deram um primeiro passo no treinamento, porque o treinamento ele não foi só teórico, foi um treinamento teórico, mas que trouxe para o bojo do treinamento também a parte prática, onde eles já fizeram o exercício de iniciar o processo de elaboração do projeto. Então, acredito que ao longo dessa semana agora, eles já estarão concluindo para na sexta-feira, então, fazer a entrega. Eles vão entregar para quem esse projeto? Esse projeto será entregue diretamente para o presidente do Tribunal de Justiça, né? Então, esse projeto é interessante porque ele não é um projeto isolado da pessoa que está fazendo o treinamento. Esse projeto está sendo chancelado pelo tribunal. Então, todo projeto ele tem um gerente de projeto. Então, essa pessoa, esse grupo de pessoas vão estar fazendo parte da equipe de projeto, né, que terá a Sônia como a grande supervisora, a grande gestora dessas ações, e nós temos uma grande patrocinadora desse processo todo, que é a desembargadora presidente, a desembargadora Sueli Pini, que está dando todo o apoio para a consecução desses objetivos estratégicos, né? E ela, então, chancelando os projetos, ela receberá, né, as equipes, né, com seus projetos na próxima sexta-feira, onde na presidência, né, nós terá um rito lá de entrega, uma cerimônia, né, dos projetos. Uma cerimônia de entrega. Uma cerimônia de entrega dos projetos. Sônia, bom, o Rosivan falou agora que vai ser entregue no dia 29 a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Sueli Pini, que também é presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos. Aí a próxima etapa? Entregou, e a próxima etapa? Nesta entrega, eles estarão acompanhados pela juíza coordenadora, a doutora Joenilda Lenze, e também do Rosivan, que foi quem deu o treinamento. Iremos acompanhar a execução desses projetos. Eles farão uma breve explanação em linhas gerais. Individualmente? Não, porque nós dividimos em grupos. Eles foram divididos em grupos. Tá certo, entendi. Né? E aí eles vão fazer essa apresentação breve para a presidente, para que ela entenda qual é a linha que eles vão adotar na ação de cidadania. Após, eles já vão sair em campo para fazer o diagnóstico, o mapeamento da área, da comunidade, do local ou do órgão em que eles irão atuar com o seu projeto. E a partir daí eles vão começar a desenvolver as ações que eles planejaram nesse treinamento. Então nós vamos acompanhar o passo a passo. Então, veja, Sérgio, nós estamos pegando na mãozinha deles, ajudando a construir o projeto e vamos ajudar também na execução do projeto, e ao final eles apresentarão um relatório. Esse relatório, então, será submetido à equipe de supervisão, que é coordenado pela juíza Joenilda Lenze, e eles receberão uma nota. E essa nota vai ser o diferencial para aprovação ou para reprovação no curso de formação. Então vai depender disso. Você está me dizendo, então, que pode ser... Eliminatório, eliminatório. Pode não, é eliminatório. É eliminatório, é uma etapa, daí a necessidade da gente municiar esses jovens e esses adultos que estão lá, para que eles façam um bom projeto. Um projeto em que seja possível de execução. Porque às vezes eles têm uma ideia, mas na prática eles não vão conseguir executar aquele projeto. Então daí a necessidade do escritório de projetos estar alinhando com eles o que é possível fazer, dentro do que nós temos com um custo reduzido. Na verdade, o custo tem que ser zero. Nós estamos levando essa ação de cidadania a um custo zero para o cidadão e para o Tribunal de Justiça, aproveitando essa mão de obra em formação. Então, eu estou muito feliz, estou muito contente, porque nós não tínhamos feito uma supervisão dessa natureza ainda, com essa envergadura, com essa profundidade. Esses meninos vão sair de lá totalmente prontos para a sociedade, não só para mediar, mas aprendendo a construir um projeto. Então, eu acho que na parte da formação nós não vamos deixar a desejar nada para essa nova turma e para as turmas que virão. Bom, eu queria agradecer a presença do Rosivan Cantuária. Obrigado, Rosivan. Sérgio, Sônia, eu que agradeço o convite
de estar participando aqui desse momento importante, né, de divulgação de ações do NUPEMEC, né, do Escritório de Projetos. E na qualidade de membro do Escritório de Projetos, gostaria de agradecer, né, em nome do Escritório de Projetos, o convite e me colocar à disposição para outra chamada. Pode me chamar, estarei sempre à disposição do programa Conciliando as Diferenças. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo comercial e na volta você vai ficar com o quadro Conciliação no Ar. Voltamos em instantes. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Conciliação no Ar. Estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças e no quadro Conciliação no Ar. Como nós planejamos aqui no nosso quadro Conciliação no Ar, a gente traz as demandas do PROCON. Embora o direito envolvido seja um direito público, que o direito do consumidor é um direito público, mas as partes elas têm o direito de se recusar a participar. A gente tenta, conversa, mas as pessoas às vezes ficam inibidas e não querem. E hoje, em particular, realmente as partes, nenhuma das partes, nós estamos aqui desde cedo na central, aguardando, mas as pessoas não quiseram fazer. Mas nem por isso nós vamos deixar o ouvinte sem informação. E quem está aqui com a gente é a supervisora da Central de Conciliação, Conceição Meireles. Conceição, o que aconteceu hoje? Quais foram os fatos bons? O que você pode adiantar para a gente, para os nossos ouvintes? Então, Sérgio, nesse mês de julho nós fizemos uma dinâmica diferente, tá? Como o PROCON nos informou que devido a um assessor jurídico entraria de férias, que a demanda deles iria diminuir, então eu preenchi esse horário com sessões de mediação. Estas sessões de mediação, oriundas da manhã, foi tentada a conciliação, não foi possível devido ao fato de envolver muito o emocional das famílias, ainda com separações recentes, com filhos também recentes, recém-nascidos. Então, todos esses casos eu redesignei para a parte da tarde, porque tem menos movimento e as partes ficavam mais à vontade. E, por incrível que pareça, todas as conciliações que foram redesignadas para a sessão de mediação neste mês de julho, tivemos sucesso. Inclusive hoje, né, nós tivemos um caso que já estávamos na terceira sessão, que o pai relutava em reconhecer o filho, né, e queria fazer um DNA, e existia muito emocional ainda envolvido, as partes se xingavam e tal. E na sessão de hoje, ele veio já com o coração mais aberto e disse que reconhecia, sabia que o filho era dele. Nossa, sem fazer exame nenhum, né? Sem fazer. Ele queria um exame antes, brigou, se xingaram, entraram num pau tremendo e depois chegaram aqui tranquilos. Ele chegou tranquilo, né? Ele chegou tranquilo. E como eu te falei antes, já era a terceira sessão, né? E nós íamos realmente redesignar por conta do exame e tal. E ele chegou e disse que não, que aquilo era apenas uma questão de briga com a família dela. E ele resolveu reconhecer. E a criança saiu daqui já com o nome do pai, bem bacana. Tudo certinho. Sônia, você prestou atenção, acho que os nossos ouvintes também prestaram. É que a gente está falando sempre em conciliação. Você viu que a Conceição Meireles falou mediação. O pessoal deve estar achando... É diferente uma coisa da outra. Você viu que mudou, né? A gente estava falando de conciliação, de repente ela solta uma mediação, confunde tudo. Dá para explicar para a gente o que a Conceição quis falar? É porque as relações envolvidas, elas demandam um tipo de método. A conciliação, ela é um método para relações não continuadas, relações pontuais, como é o caso da relação de consumo, que é o que a gente sempre coloca aqui no ar. Para as demandas de família, a relação é continuada. As partes vão continuar tendo uma relação e precisam que essa relação seja muito bem construída para o futuro. É o que nós chamamos de, dentro de mediação, nós chamamos de enfoque prospectivo. É projetar a relação para o futuro. E esse é o que a Conceição nos relatou aqui, mostra que a conversa, ela surte efeito. Veja, ela disse que foi a terceira sessão. A primeira eles conversaram, diluíram um pouco aquele sentimento. Na segunda, um pouco mais. Então, é o poder da palavra, Sérgio. Quando a parte volta para casa, ela vai pensar naquela experiência que ela viveu. E todas as palavras que foram ditas na sessão de mediação, elas ficam na cabeça das pessoas. E elas ficam maturando. Elas ficam projetando aquilo.
Quando ela já veio para essa terceira, com certeza ela começou a compreender o conflito que ela está envolvida, o porquê do conflito e o que ele pode gerar de consequência para o futuro, principalmente dos filhos dessa relação. Então, neste caso específico que a Conceição nos relatou, mostra que vale a pena investir na mediação, vale a pena investir no método alternativo, porque ele evita uma boa briga, ele evita que as pessoas vivam mal, que elas fiquem remoendo esse conflito. E quando a Conceição diz, eu vejo alegria nos olhos dela, porque funciona. Nós somos instrutoras de mediação. Nós formamos pessoas para intermediar. E quando a gente vê na prática os nossos meninos e as nossas meninas aqui da Central aplicando técnica e vendo o resultado, mostra a credibilidade e a confiança que tem no trabalho que a gente desenvolve na Central. Então, nesse ponto, é muito importante deixar claro para você, cidadão. Aqui na Central, nós fazemos conciliação e fazemos mediação. E nós estamos preparados para isso, Sérgio. Na primeira sessão, nós estamos fazendo aqui no tribunal uma sessão de conciliação, em que a gente interfere, dá opinião, diz, diante das falas dele, o que seria melhor. Quando a gente vê que as partes mesmo assim não compuseram, e que a gente vê que é possível, ainda falta o melhor entendimento, a gente leva para a sessão de mediação. A sessão de mediação não, é um outro método. O mediador, ele não opina, ele deixa que as partes cheguem a uma conclusão. Tá vendo só? Interessante. Tá vendo só, Sônia? Eu acho que tá todo mundo... Então ficou bem claro, né? Mediador não interfere, conciliador pode opinar. É isso, né? Isso, pode dar sugestões com base naquilo que as partes disseram na sessão. Bom, ficou muito bem explicado, Conceição. Muito obrigado pela sua participação e a gente vai voltar na quarta-feira que vem, viu? Obrigada, estamos aqui. Sônia. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua paciência, essa carona que você nos dá todas as quartas-feiras. Até a próxima quarta. Tchau. Pessoal, um grande abraço. Até a quarta-feira que vem. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.